Olá, boa noite. Estamos aqui hoje, né, no canal O Poder Está em Mim, está em você também, porque nós somos deuses, somos poderosos. O problema é que nós ainda não temos essa consciência, né, do poder que nós temos dentro de nós. E eu estou aqui, né, o tempo todo trazendo essa consciência, né, para que nós possamos aí melhorar a nossa condição de vida, né? E eu estou, né, desvendando os mistérios, né? Conforme eu vou desenvolvendo algum tópico, entendendo, né? Eu vou trazendo aqui para vocês tudo o que quer dizer, porque a chave principal, né, a arma principal para nós alcançarmos nossos objetivos é o conhecimento. A gente só vai alcançar a luz, né, vai estar em contato com a nossa alma mesmo, através do conhecimento que a gente desenvolve, né? Através do conhecimento, nós vamos lá dar uma cutucada lá no nosso autoconhecimento, né? Vamos trazer à tona tudo que nós temos dentro de nós a respeito das coisas da vida, né? E a Sexta-feira Santa, né? Hoje é Sexta-feira Santa, né? É um feriado católico típico, né? Então, nós vamos entender isso aí fora do conceito religioso, tá? Porque a religiosidade, ela foi montando esquema para... Eu trago aqui alguma coisa disso, foi montando esquema, né? Como eu não oriento religião nenhuma, eu não tenho religião nenhuma, nós vamos ver isso aí fora do contexto religioso também, tá? Então, veja bem, uma reflexão à espiritualidade. A sexta-feira, né, ela é uma reflexão à espiritualidade. Ou seja, a data chama o cristão, ela chama o ser humano a uma mudança de vida, né? Incentivando a solidariedade, né? A fraternidade e o amor, né, ao próximo. Esses são os principais objetivos aqui da Sexta-feira Santa. Porque a igreja, né, no certo ponto, ela vem desenvolvendo o trabalho dela lá na coletividade, missa, procissão e tudo, mas ela dedicou a Sexta-feira Santa um dia em que não tem nem missa na igreja, a pessoa nem precisa ir na igreja, não tem missa. Mas, por outro lado, para que não fuja, né, do domínio lá da igreja, ela instituiu a procissão com o Senhor Morto, a via sacra, quer dizer, ela tira de um lado, né, ela fala para você, eu não estou te aprisionando, mas ela te aprisiona de outra maneira. Não tem missa, mas você deveria vir à igreja, né, para nós fazermos a procissão do Senhor Morto, para a gente fazer a via sacra que ele fez, entendeu? E aquilo é um teatro, porque não é naquela bagunça toda, todo mundo, naquela procissão que ele vai encontrar aí com o seu interior, né? Eu já falei várias vezes aqui, Jesus, para encontrar a própria sombra, ele foi lá no monte do Getsemane, né? Ele foi lá enfrentar a sua sombra, o seu ego, enfrentar o diabo, enfrentar o Satanás, para se transcender. E ele conseguiu, tá? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: a igreja, ela criou vários rituais para chamar a atenção do cristão, a reflexão espiritual, né? Porque até eu entendo o papel da igreja, né? Se de repente você deixa à vontade, a pessoa não faz nada, né? Há um tempo atrás, né, instituiu aí que não podia comer carne, então ninguém comia carne na sexta-feira. Talvez tenha tido uma época que a carne estava escassa, né? Daí queria vender o peixe, tinha que comer peixe, não podia comer carne, só podia comer peixe, né? O que nós precisamos entender, o fato de não comer carne, é que a carne, gente, ela leva 3 dias para dissolver no nosso organismo, entendeu? Enquanto o sistema digestório está funcionando para digerir a tal da carne, ninguém tem conexão com a espiritualidade, entendeu? Não é que é proibido, você está comendo a carne, não é nada disso. É porque enquanto você consumiu aquela carne, a sua mente não vai conectar com a espiritualidade, não vai trazer a libertação para você que a Sexta-feira Santa propõe, né? Então, os cristãos, né, nesse dia aqui, lá na igreja, né, eles colocam uma cruz, todo mundo vai lá, beija a cruz, porque a cruz é um símbolo da salvação. Gente, alguém precisa beijar uma cruz? Alguém precisa... Tem gente que passa... Eu, quando eu vinha de ônibus, né, ia para minha casa, do outro lugar que eu morava, eu ia de ônibus, né? Não era muito longe, era uma subida e eu ia de ônibus. Então, é o seguinte, passava na frente de uma igreja católica, a turma fazia o sinal da cruz, né? Fazia o sinal da cruz, nem falava o que era, e achava que estava protegido daquilo, entendeu?
Eu ficava olhando, às vezes, no ônibus, a pessoa fazia o sinal da cruz e passava correndo. Eu pensava, poxa, aqui é um templo. Então, não tem propósito. Quando não tem propósito, é algo em vão que você está fazendo. Automático, né? Então, eles fazem outras encenações, como a Via Sacra, a procissão do Senhor Morto, recriando os passos de Jesus. Não é recriando os passos de Jesus que a gente vai salvar. Não é citando o tempo todo o ensinamento dele, é a gente viver. Eu não estou dizendo que você tem que carregar uma cruz, né, tipo o Pagador de Promessa, né? Aquele filme maravilhoso, quem não assistiu, procura na internet aí, né? Um filme que ganhou até palma de ouro, ganhou prêmios e tudo, o Pagador de Promessa, né? Um filme interessante, né, que fala muito da religiosidade, da crença, né, da pessoa. O objetivo dessas práticas, né, é desligar-se das distrações mundanas para focar na dimensão espiritual, entendeu? É por isso que não podemos comer carne. Porque se você come carne, você não vai conectar com a espiritualidade, porque a sua mente está preocupada em fazer digerir aquela carne que você consumiu. Então, o certo hoje seria fazer jejum, né? A pessoa fazer uma alimentação mais leve, para que ela possa estar conectada com a espiritualidade, né? Para entrar naquele estado crístico que o Cristo nos ensina. Né? Porque o Cristo, ele entrou, ele ascendeu, porque ele entrou no estado crístico. Jesus, né, assumiu o Cristo. Né? Desde quando ele veio para cá, quando ele batizou, ele assumiu o Cristo. Então, existem várias situações, ou seja, ele se colocou na condição de Salvador do mundo. É um arquétipo poderoso e muito difícil de você falar. Né? Falar sobre Cristo tem que ter uma coragem muito grande, porque as pessoas começam a ter outra ideia. Então, aqui eu vou falar agora para vocês a minha visão. Né? A minha visão. Se de repente, né, eu estiver aí contrariando a visão de alguém, não é com o intuito de ofender, de magoar, é a minha visão, o que eu entendo, né, sobre o arquétipo Jesus, né? O que para mim ele é um arquétipo. Né? Eu vou falar o que é arquétipo aqui também para vocês entenderem. Então, na minha visão, veja bem, a Sexta-feira Santa é uma experiência espiritual viva. Né? É uma experiência. Né? Viva por quê? Porque ela está acontecendo aqui, nesse momento que eu estou aqui. Se eu me coloco na condição de fazer uma meditação para entender o que é essa Sexta-feira Santa, o que ela pode fazer por mim, no que eu posso aproveitar essa data aí e fazer alguma coisa, ela está viva, está aqui no planeta Terra, entendeu? Então, veja bem, Jesus, para mim, ele é o arquétipo do sacrifício e do renascimento ao mesmo tempo. Porque ele veio mostrar que ele sofreu todas aquelas situações ali e, ao mesmo tempo, ele renasceu. É um arquétipo que ninguém consegue. O Buda é a mesma coisa, só que o Buda alcançou o estado búdico. É o mesmo estado crístico. Não existe diferença nenhuma. Então, é preciso entender que Joshua Ben Pandira, o profeta Jesus, ele não é o único. Existiram outros profetas também que dedicaram a vida em salvar a humanidade e alcançaram. O Buda é um deles, Krishna é outro, né? O próprio Maomé também é um que desenvolveu o seu lado mais sutil para ajudar aí a sociedade. Moisés foi um deles que trouxe o povo lá do Êxodo. Você está entendendo? Então, não é só um. Acontece que o cristianismo surgiu a partir do ensinamento do Cristo, de Jesus. Entendeu? O ensinamento dele foi uma revolução, foi um marco na humanidade, né? Trazendo, ele foi morto, não porque ele tinha que falar, é o pai que queria assinar, nada disso. Ele foi morto porque ele se voltou contra um sistema, ele trouxe aqui a sabedoria para mostrar para nós, os seres humanos da época, né? E com certeza um de nós um ou outro, estávamos naquela época para dizer o quê? Vocês precisam esquecer todo o sacrifício, toda aquela história, e é preciso viver o estado crístico, ou seja, estar consciente da alma que existe dentro de cada um de nós, do Deus Criador que está habitando dentro de nós. Ele veio trazer essa consciência. Então, ele é um arquétipo poderoso, né? É um arquétipo
do sacrifício, que ele se sacrificou a vida dele, não precisava ter feito isso, né? Um ser evoluído que ele era, não precisava fazer tudo isso, ele fez. Né? E renascimento, ou seja, apesar de todos os sofrimentos que você passa, né? Apesar de você morrer, você renasce, você tem a condição de renascer. Esse é o ensinamento principal de Joshua Ben Pandira, o Jesus verdadeiro, o Cristo. Tá? Então, veja bem, o que vem a ser um arquétipo? Arquétipo são padrões universais de comportamento, são símbolos, são imagens enraizados aqui, né, no inconsciente coletivo da humanidade. E segundo o psiquiatra Carl Jung, né, os arquétipos eles funcionam como um modelo primordial que organiza as emoções, né, e as ações nossas aqui, reconhecidos universalmente, né, em mitos. Os arquétipos são conhecidos em mitologia, na história, na cultura, influenciando como pensamos e nos relacionamos. Por exemplo, o Cristo, ele é um arquétipo, né, que ele tem muita importância na cultura ocidental. Né? Os orientais já, muitos deles, eles reverenciam o Buda. Né? Então, é importante aqui, e daí vem você falar, Jesus é Deus. É claro, ele exerce a função de Deus, mas nós podemos ser deuses também, entendeu? Nós podemos ser como ele é, ele veio mostrar, ele nasceu aqui, teve pai, teve mãe, ele nasceu e ele mostrou que o ser humano pode desenvolver suas capacidades e potencialidades. Tá? Por exemplo, quais são os arquétipos importantes na sociedade? O herói, o sábio, o cuidador. Jesus foi um herói, porque ele se sujeitou à morte na cruz, né? Ele sacrificou para mostrar, olha, você pode até morrer, pode até matar você, mas você vai ressuscitar logo aí, entendeu? Ele foi um herói, ele apostou, ele acreditou, né, no Criador, e ele conseguiu e ressuscitou no outro dia e mostra que existe a ressurreição. Né? Ele foi um sábio. O tempo todo, Jesus ensinava as pessoas, né, com a natureza. Ele fala, admira a natureza e vocês estarão vivendo o reino do Pai. Entendeu? Porque a natureza não tem como mudar. Não existe. Ele não falou cria uma religião, ele não falou isso. Ele falou admira a natureza. Né? Por isso que ele falava da parábola lá do semeador, o grão de mostarda. Né? Ele usava esses arquétipos, essas situações aí, para mostrar, né, como que você poderia fazer a vida dar certo. Né? E olhando para o Cristo como arquétipo, né, a crucificação, né, aquela morte dele, representa a morte do ego. Entendeu? Assim como Jesus conseguiu matar o ego, que todo ser humano tem, ele era um ser humano também, nós também precisamos matar o ego que existe dentro de nós. Tá? É necessário isso, se você quiser ascender, né, ao grau mais alto, você tem que matar o ego, né? As nossas vontades limitadas, assim, vontade limitada, né, que não vai nem para frente nem para trás. A gente tem muito medo, né, é egoísta, né? E para que algo maior possa nascer, nós temos que olhar para a própria sombra. Jesus fez isso. Ele foi lá no monte Getsemane, né, enfrentou o ego, enfrentou a ilusão, né, para ele vencer a sombra, né, ele começou a aceitar as dores da vida, né, para transcender. E qual são as dores da vida? Né? Aqui, por exemplo, Jesus olhou para a própria sombra no deserto. Ele se isolou, ele foi lá sozinho. É por isso que eu falo, ninguém precisa ir numa igreja, não precisa ir num templo, se você quiser olhar suas próprias sombras e buscar correção. É você no seu silêncio, na sua meditação. Né? Então, Jesus olhou para a própria sombra, por isso que ele foi para o deserto. Ele deixou bem claro, se você quer resolver os seus problemas, você precisa se isolar, você precisa tirar um tempo no deserto. E ele ficou 40 dias no deserto para resolver o seu próprio ego. Né? Então, aqui, onde ele expôs as dores da vida. Quais são as dores da vida? A fome, a ilusão, os desejos desenfreados, a ilusão, né? A paixão, né? Lá do Satanás, lá tentando ele o tempo todo. A igreja fala que é Satanás. Satanás não, Satanás é um nome, né? é uma energia que ela vibra. O diabo, por exemplo, quem conhece minhas leituras do tarô sabe, arquétipo do diabo, né?
Ele leva essa ilusão, a pessoa presa o ego, ela faz aquilo por egoísmo, pelo poder, né, pela ilusão da vida, ou às vezes a pessoa muito sofrida, então ela busca uma outra maneira de ver a vida, entendeu? Então ele se submeteu à morte na cruz porque sabia que podia transcender, entendeu? Ele sabia disso, que não importava todo o sofrimento ali que ele estava passando, ele iria sobreviver, ele podia transcender em evolução espiritual e mental. Esse é o ensinamento dele, que as pessoas estão deturpando, por isso que eu falo, se Jesus que inventaram, é inventado, porque o verdadeiro Jesus, ele enfrentou a própria mente para deixar fluir a espiritualidade. O Deus que existe dentro de cada um, por isso que falo que ele se tornou Deus, com certeza, né? Jesus viveu a alma na Terra, né? Ele viveu aqui na Terra sendo a própria alma, fazendo as coisas acontecerem. E a própria alma também sofre, né, as consequências. É o ego, aqueles diabinhos na cabeça da gente, o tempo todo, para nosso lado sombra, entendeu? Que nós temos que vencer. E por que eu defendo a meditação e o silêncio? Porque ambos são essenciais para nós entender o arquétipo. Se você não atentar no arquétipo, por exemplo, eu pego esse arquétipo aqui, né, a coruja. Eu sei que a coruja quer falar da sabedoria. Se eu não atentar nesse arquétipo aqui, mentalmente, poxa vida, né, a coruja, ela não dorme, ela cochila olhando para o sol. Qual é o intuito disso? Ela olha para o sol, lá de onde o sol nasce, na leste, entendeu? Então, ela sempre está olhando para a luz, ela sempre está adquirindo sabedoria. Então, para mim, conhecimento, sabedoria, eu vou fazer o quê? Eu vou ancorar aqui no arquétipo da coruja, né? E se eu quero desenvolver a fé, desenvolver a espiritualidade, entender realmente quem é o Criador, né? Eu vou me firmar no qual arquétipo? No Cristo, ou no Buda, entendeu? No Criador, não no Deus criado pelo Sumério. Não, no Criador do universo. Eu vou focar, né? Eu vou focar em quem? No arquétipo Cristo, que Jesus apossou desse arquétipo aí, né? Ou do Buda, do Siddhartha Gautama, que incorporou lá o arquétipo do Buda, tá? Então, é nessa consciência aqui que nós temos que atuar. O arquétipo, ele não é compreendido pelo intelecto. Não adianta aquela pessoa, aquele filósofo intelectual, ele entende o arquétipo. Não. Não é ditando regras, ditando norma, não é religiosidade, mas pela experiência interior. Então, é no silêncio. Nós paramos de reagir ao mundo externo e passamos, né, a observar como essa energia crística, a energia do Criador, a energia de Jesus, como que ela processa dentro de nós. Do amor incondicional que ele pregava e da entrega. Jesus, ele pregava a entrega. Ele se entregou ao sofrimento porque ele tinha certeza que ele ia sair daquilo que não existe sofrimento algum que fosse acabar com ele. Ele não julgou ninguém. Ele tentou achar um meio para ele sair de todo esse sofrimento. E o meio que ele achou foi o quê? A fé no Criador que tem dentro de cada um de nós. Esse é o ensinamento maior da Sexta-feira Santa. Esse é o ensinamento maior de Jesus. Encontrar você dentro de você e entender as suas dificuldades, né? Então, veja bem, o objetivo final deve ser o quê? A mudança. A mudança de vida? Não, a mudança da mente. A mudança, a maneira de pensar. Ele foi claro nisso. Ele destruiu os templos. Ele falou, você não precisa de templo, você não precisa de igreja, você não precisa de nada. Ele pregava lá para os pescadores no barquinho, lá no mar. Ele pregou, né, sentado lá com João Batista na beira do rio. Onde ele pregava? Ele foi lá no templo só para pregar para os sacerdotes. Aqueles líderes do judaísmo, ele foi lá e pregou para eles. E falou, vocês estão tudo equivocado. Não é isso que vocês estão pensando, não. É isso que ele fez. Entendeu? Então, mas ele era uma criança, ele era Deus. Não, porque o judeu, quando ele faz 11 anos de idade, ele recebe aquele chapeuzinho lá, que eu não sei o nome dele, Kipá, parece que é o nome, ele tem o direito de pregar as escrituras. Então, ele tinha o conhecimento do que os
os líderes do judaísmo pregavam, e ele foi lá pregar para eles: vocês estão entendendo tudo errado, não é assim, não. Não é assim, só que ele demorou para perceber, né, ou ele já percebia, né, que as pessoas estavam trabalhando para manipular as pessoas, entendeu? Então, a mudança da mente, ao entender o personagem Jesus, não apenas como alguém fora de nós, mas como alguém dentro de nós, entendeu? Por isso que, às vezes, em determinadas situações, eu pergunto: como que Jesus reagiria diante disso? O que ele faria, né? Entendeu? Então, o estado crístico a ser despertado em si mesmo, você despertar o Cristo dentro de você, né? Aqui como uma nova consciência. Cristo é uma nova consciência que deve ser despertada dentro da mente de cada ser humano, né? É uma forma de morrer para melhor hábitos, ou seja, você destrói, você mata todos aqueles hábitos, costumes de religião e tudo, aquelas coisas, costume de família, de cultura errado, e ressuscita com uma nova ética de vida. Né? Ele propõe isso. Na solidão e no silêncio, você não olha apenas para o sofrimento de Jesus. Você não está preocupado com o sofrimento dele ou com o seu sofrimento. Por que eu falo? Não, ele falava: não julgueis para não ser julgados. Entendeu? Não, então não julgue ninguém, para que ninguém tenha o direito de julgar você, mas julgue a situação, porque aconteceu aquilo, assuma a responsabilidade dos seus atos, né? Apenas para o sofrimento do personagem. Jesus, ele olha para a própria cruz, né? Quando nós focamos o Cristo dentro de nós, nós começamos a olhar para nossas cruzes, não é nenhuma cruz. Jesus inventou uma cruz, porque era evoluído. Nós enfrentamos cruzes. Quais são essas cruzes aí? É o ego, é o egoísmo, né? É o medo, é a insatisfação, é entender o pilar da espiritualidade, do relacionamento, né? Do profissional, do financeiro e da saúde. Nós temos um monte de cruzes dentro de nós para resolver. É a insegurança, é a incerteza, é a rejeição, a carência afetiva, é a dor, a insegurança, né? Medo de morrer, entendeu? Para que uma vida mais autêntica surja. Então, quando você se firma no arquétipo, né, Jesus, o Cristo, o que está acontecendo? Você está buscando uma nova vida. Você está indo em busca de melhorar aquilo que você é. Tendo esse entendimento, seguindo o exemplo que ele seguiu. Não é simplesmente, porque ele morreu para me salvar, não. Ele não morreu para salvar todo mundo, não. Ele trouxe um ensinamento. E se você não está conectado com o ensinamento, você pode bater no peito, pode fazer o que você quiser. Eu tenho Jesus no meu coração, porque não vai te salvar, não adianta. Pode escrever aí. Depois vocês vão ver se esse ganhador é emoção mesmo, mas é a verdade. Essa é a minha consciência. Se alguém, de repente, discorda, eu dou todo o direito para você. Inclusive, você pode ter a sua ideia, que talvez seja melhor do que a minha, né? Eu desenvolvi esse propósito para mim. Eu busco dentro de mim, né, o Cristo para eu desenvolver as minhas incapacidades. Né? E eu estou conseguindo. E estou me saindo bem nessa situação. Eu estou sendo orientada espiritualmente, entendeu? Para fazer esse trabalho aqui, né? Na meditação, no silêncio solitário, né, nós conseguimos baixar o volume do ego. Quando você está lá no silêncio, né, quando você está na posição de você entrar dentro de você, o ego não toma conta de você. Porque você não tem que mostrar para ninguém que você é o poderoso, que você consegue, você não precisa. Então, você baixa o volume do ego, né, e é nesse vazio aí que o Cristo atua dentro de você. É no silêncio. Não adianta, por isso que eu falo, não adianta a gritaria dos hinos de louvor, não é na gritaria, na reza mecânica, Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, no Pai Nosso. Não é aí nessas orações mecânicas que você vai encontrar o estado crístico. Você vai ficar virando em volta e não vai chegar a lugar nenhum. O ser humano precisa ter essa consciência para evoluir. Nós somos parados no processo reencarnatório, paramos aqui na roda sensária, não vamos nem para frente, nem para trás. Né? E existem os arquétipos, aqueles arquétipos que eu falo ali, os arquétipos de poder, que eu sei que as pessoas que estão no canal lá pedem uma leitura, perguntam: você sabe qual é o seu arquétipo de poder? Eu estou contando para você qual é a sua dificuldade, a sua deficiência, que você precisa enfrentar. Você já traz um arquétipo da alma aqui que está
cheio de ego, e ainda desenvolve um outro aqui. E aquilo, né, ele vai atrapalhando a sua vida. Então, você precisa vencer, são as cruzes que você vem trazendo na sua história aí de alma e que precisa ser corrigido para você entender o arquétipo Cristo dentro de você. Né? Então, você pode falar diretamente com a sua consciência sem intermediário. É por isso que eu falo, você não precisa pedir nada para um santo, você não precisa acender vela para ninguém, porque eles são os intermediários. Se você pode realmente falar com você, com a sua essência, com o Criador dentro de você, para que você precisa do santo? Aquele personagem virou santo, bom para ele. Ele alcançou a ascensão. Mas não para eu ficar pedindo coisa para ele. Aquele espírito evoluiu, maravilha. Né? Eu vou trazer esse mentor aí, eu sou médico, vou trazer ele para caminhar junto com ele. Mas não para ficar pedindo para fazer as coisas para mim, que não vai me levar a lugar nenhum. Né? Eu vou lá no terreiro, eu vou chamar lá, fizeram uma maldade comigo lá, me traíram, eu vou chamar lá uma entidade, vou pedir para o Pai de Santo fazer um trabalho lá, vou amarrar lá aquelas pessoas. Que poder você tem sobre outros? Não tem poder sobre você, quanto mais sobre os outros. Está perdendo tempo à toa, em lugar ainda que está pagando, está perdendo dinheiro à toa. Você não vai alcançar objetivo nenhum. Né? Você pode viver um tempo aquela situação ali, né? Pela atração aí do momento físico, mas dizer que você vai solucionar a sua vida, você não vai. Você vai entrar cada vez mais numa situação desconfortante. Né? Então, aqui, a mudança de vida que ocorre no isolamento é muito mais sólido, né? Porque não nasce de uma pressão social. Não é de uma pressão social, uma pressão religiosa que você muda a sua vida. Você não vai mudar a sua vida porque eu estou falando essas coisas aqui para você. Não vai surtir efeito nenhum. Você tem que mudar a sua vida porque você quer. Porque você chegou à compreensão íntima de quem você é. Né? E tomou uma decisão. Você tomou uma decisão, né? No deserto pessoal seu. Você foi lá no deserto pessoal, como Jesus foi no Getsemane lá, e enfrentou a sua sombra. Né? É aí que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Né? É repetir o gesto de Jesus no Getsemane. Um momento de angústia, enfrentamento pessoal, que é essencial antes de qualquer transformação. Infelizmente, né, às vezes tem pessoas que não gostam de fazer meditação porque pode levar numa angústia. Pode ver a pessoa tem medo, ela desperta rápido. Quando ela vê que a mente está levando numa situação, traz à mente algo que foi desconfortante, ela sai. Por isso que às vezes é necessário fazer uma meditação programada. Alguém ali, você tem uma certeza, não vai acontecer nada porque tem alguém perto de você, porque não acontece nada mesmo, né? Mas o medo interno faz com que a pessoa desista no momento mais importante de uma meditação pelo medo, né? Pelo medo que ela tem. E isso aqui é essencial para a transformação da pessoa. Ela enfrenta lá os seus diabinhos, como eu sempre falo. Né? Então, na Sexta-feira Santa, hoje, nós temos que levar a mente para uma meditação, para entender quem realmente foi o profeta Sananda, quem realmente foi Joshua Ben Pandira, e entender os seus ensinamentos. Não adianta vir lá uma religião falar o sangue de Cristo me salvou. Não salvou coisa nenhuma se você não está conectada com ele, realmente entendendo o que ele quis dizer com tudo isso. Né? E o arquétipo Cristo que Jesus viveu, ele nos mostrou que não é apenas uma ideia. Né? O arquétipo Cristo não é uma ideia que foi criada por esta pessoa, para aquele filósofo, que eu estou criando a ideia aqui agora. Não existe isso. Né? Não é apenas uma ideia, mas é uma rede viva de sabedoria. É sabedoria, né, que nos guia quando estamos prontos para ouvir. Né? O Cristo é um arquétipo que está lá pronto. Basta que você ouça, basta que você entenda o que ele está querendo dizer para você. Sananda, o Jesus verdadeiro, ele se apossou desse Cristo. Por isso que ele é chamado o Cristo. O Cristo é um estado que ele alcançou para entender os seus infortúnios, os seus problemas, né? Para mostrar para nós
a capacidade que nós temos como ser humano, porque ele era um ser humano. Ele nasceu aqui. Né? Ele nasceu. Por que eu falo que Jesus ele era solteiro, que ele não teve família, não teve nada? A igreja faz questão de ensinar isso. Porque é na solidão, é sozinho que você cresce. Não estou dizendo que você não precisa ter relacionamento com ninguém, não. Desde que você se comprometa a dedicar aí uns minutos do seu dia para você estar meditando sobre quem é você enfrentar seus medos e tudo, você pode andar o que você quiser, fazer o que você quiser da sua vida, no que diz relacionamento amoroso. Mas você está cuidando da sua alma, entendeu? O problema é que a gente não cuida. A gente está preocupado mais com o alecrim dourado, com o relacionamento, com o financeiro, e esquecemos da parte principal, que é a espiritualidade, que traz a verdadeira consciência para nós. Né? Nós não estamos vivendo isso aqui no planeta Terra, isso é péssimo. Né? A Sexta-feira Santa ela deve ser um momento de ajuste de sintonia, ou seja, você se ajustando com o seu poder espiritual, com a fé, né? Para que possamos caminhar com essa bússola. Né? O Cristo dentro de nós, né? O arquétipo Cristo, o arquétipo Jesus, o Cristo dentro de nós, é uma bússola interna, né? E esse suporte espiritual é direto. Você acessa quando você quiser. Então, você já viveu situações na sua vida quando você acessou esse arquétipo. Você já começou a viver isso. Você tem noção disso, de como foram as coisas. Tem pessoas que viveu na época de Jesus. Foi lá, seguiu ele em tudo quanto é lugar que ele foi, né? Para tentar entender aquele personagem incrível que ele foi. É entender o ensinamento de Jesus, de quem viveu o ensinamento dele. E Jesus ele mostrava muito da natureza. Ele olhar os lírios do campo. Uma frase interessante. Olha os pássaros. Ele fala, você não precisa viver na angústia. Os pássaros, eles não vivem lá estocando alimento, porque eles sabem que nunca vai faltar, que o Criador sempre vai promover, vai prover alimento para as pessoas. Então, ele não vive, o pássaro não vive naquela angústia de estar estocando alimento, o animal não vive isso, é só o ser humano. Falou, então, acabar a gasolina, vai todo mundo, vai subir a gasolina, vai tomar encher o tanque lá, vai que acaba, enche o tanque de gasolina e tudo aqui. Você vive numa angústia material, entendeu? Se falar amanhã que não vai ter mais carne, você vai fazer um estoque lá, enche a geladeira de carne lá. Até 6 meses, né? Teve uma época que a gente viveu assim, né? Ia acabar a carne, a gente comprava aquele monte e guardava tudo no freezer, né? De medo de acabar a carne. Ai, que tonteira, né? Hoje a gente sabe. Você pode comer ovo, pode comer uma outra coisa, substituir. O seu corpo necessita de proteína, sais minerais, de água, né? É isso. E a gente vive naquela angústia da sociedade, das leis impostas pela religiosidade. Tem que sair disso. Então, faça da sexta-feira, hoje ainda não acabou, é 20 horas e 34 minutos, faça uma meditação e busque o Cristo dentro de você. Eu tenho um problema lá atrás para ser resolvido. Como que Cristo resolveria isso se eu chegasse para ele e falasse para ele, olha, eu tenho esse problema, como ele me orientaria? Como ele resolveria? Isso é importante. É você estreitar a sua amizade com esse arquétipo poderoso que já vive dentro de nós. Não é a igreja que traz, ele já está aí dentro de cada ser humano. Cada ser humano já nasce com esse arquétipo dentro dele para entender as coisas. Porque a gente vem vindo de encarnação em encarnação. E ele foi muito claro, porque ele falou a seguinte coisa, quando ele ressuscitou, em alma, ele perdeu o corpo dele estava lá. Ele ressuscitou, ele falou, eu ainda vou na terra dos mortos, e depois eu retorno. Foi isso que ele fez. Ele sumiu, ele ressuscitou, sumiu por uns dias, porque ele foi visitar os mortos, ou seja, espíritos, sem corpo físico. E depois ele veio para os apóstolos de novo. Tudo tem explicação. Né? Quando você busca pela sabedoria, você encontra a solução para tudo. O problema é que nós pretendemos aqui viver a ideia do outro. Enquanto o outro não apresentar, eu não vou fazer nada. Poucas pessoas vão ver esse vídeo que eu estou fazendo, porque acham que é bobagem, isso aí não é nada, é coisa nenhuma, porque a pessoa tem medo de sair da zona de conforto. Ele está preso lá na religiosidade, é mais fácil, né? Você vai na igreja lá, já foi hoje na igreja, né? Já fez a procissão do Senhor morto, matou Jesus de novo, amanhã você começa, Jesus vive dentro de mim, mas você matou ele na sexta-feira. Daí a Páscoa, por que existe essa relação?
Por que colocaram a Páscoa vem depois, que é a ressurreição? A Páscoa não é a ressurreição de Jesus, nada disso. Né? Ele foi sacrificado, foi crucificado numa época do Pessá, que seria a Páscoa judaica. Estamos na festa comemorando a retirada do povo do Egito, que Moisés tinha trazido, né? Os judeus estavam comemorando, e de repente, nessa festividade toda, né, eles aprisionaram Jesus e mataram ele nesse dia. Então, o cristianismo, já colocou lá, morreu na sexta-feira, 3 dias, pode ver, tudo é manipulado, 3 dias ele ressuscita. E aí vem a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição, não. A Páscoa é uma festa que comemora o Pessá, entendeu? E cada símbolo ali, eu vou fazer uma live depois sobre a Páscoa, entenderam? Então, vamos ser conscientes conosco mesmo, vamos respeitar esse arquétipo magnífico que é Joshua ben Pandera, o Cristo, né? Na figura do profeta Joshua ben Pandera, não de um Jesus qualquer inventado. Esse Jesus aí que está lá, que vai o Espírito, fala, aceita Jesus que você viu, mas você está como? Todo mundo já tem ele lá no coração. É você entender o que está acontecendo errado com você, meu filho. Né? O que está pegando? É um relacionamento não resolvido. Você está trabalhando lá e não está fazendo a coisa acontecer, não é o seu dom que está desenvolvendo. Ou você desencarnou e não conseguiu viver o que você viveu, mas você tem a possibilidade de estabelecer o equilíbrio e reencarnar de novo. Tá entendendo? É isso que tem que ensinar, não é ensinar para a pessoa, pronto, agora só aceita Jesus, e só diz, eu aceito Jesus, de boca para fora. Daí você vai lá, a pessoa vai lá, né? Toda a problemática entra no centro, toma um passo, acho que melhorou. Sai lá para fora, está lá o espírito lá que está perturbando, esperando por ela. Então você tem que desenvolver mediunidade para chegar para um espírito desse e falar para ele, olha, meu querido, eu sinto muito, né? Eu não posso ajudar você porque eu também estou tentando evoluir. Você já desencarnou, a única coisa que eu sei dizer para você é que você tem que buscar sabedoria, entender todo o processo que você passou. Mas eu não posso te ajudar, não adianta você ficar junto comigo, que não vai resolver nada. Eu vou seguir a minha vida. Você está me entendendo, gente? Então, tudo tem uma explicação. A pessoa tem um encosto que quer. Ela está dando um lado para quem encosta, está o tempo todo acorda falando em besteira, vitimizando, para tudo, ela vem pelo lado negativo, ela vai atrair quem? Aquelas energias, tudo aquela pessoa lá descontente, inconformado com a vida. Quando é lá que tem força, né? Nós não temos capacidade de viver, vamos encostar lá naquela pessoa, que aquela pessoa, ela é o prato cheio para a gente fazer a coisa acontecer. Daí vem o espiritismo e fala, é verdade, vamos lá no centro tomar posse lá, né? Vamos tomar paz, né? Você pode dar uma autopaz em você. Eu tive muitos amigos meus que depois desencarnaram, tentaram vir comigo lá, falar as coisas, eu falei, olha aqui, sinto muito, você sabia o que era a vida, desencarnou, agora você vive a sua vida, eu vivo a minha. Você agora é desencarnado. Eu estou aqui, eu estou numa outra situação. Tenho um carinho por você, sempre vou mandar energia, sempre que eu penso num amigo que desencarnou, eu mando um abraço de luz azul para ele, que ele encontre a sabedoria dentro dele, entendeu? Mas não me envolva mais, porque a gente, é difícil você cuidar da sua vida, quanto mais a vida dos outros, quer seja encarnado ou desencarnado. Não existe diferença. Quando você assume a postura, né, de que você é um espírito, você vê espírito. É espírito que você não vê se está encarnado ou desencarnado. Os dois trazem problema para a gente. Quantos problemas de desencarnado nós não temos? Você acha que o encarnado, você acha que o desencarnado não vai ser problema? Aquele familiar que desencarnou, cheio de problema. De repente ele vê lá, nossa, aquela pessoa lá, ela está buscando, então, vou ficar pertinho dela, não é nada disso. Ele tem que buscar a sabedoria dele, ele com ele. Está me entendendo? Então é assim que a gente tem que ver. Isso é olhar para a terceira visão. Olhar da terceira visão a terceira visão não é para você ver, eu estou vendo um espírito ali perto de você, viu? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ir no centro desenvolver mediunidade. Não precisa ir no centro desenvolver mediunidade. Começa aí a fazer meditação que você vai ver como você consegue. Aqueles 3 reis magos que Jesus vivia o tempo todo com Jesus. Né? O tempo todo. Quando Jesus sumiu naquele tempo lá, ele desapareceu, depois voltou com 33 anos, ele estava aperfeiçoando o conhecimento com os 3 reis magos. E estavam com ele desde que ele nasceu. Então, nem inventaram história. Que os reis foram perguntar lá para o César onde nasceu a criança. Eles sabiam que a hora que nascesse esse ser aí magnífico,
super evoluído, e aconteceu uma reviravolta aqui, eles iriam lá entregá-lo nas mãos do César? Claro que não. Isso aí é a igreja que inventou isso. Entendeu? Vamos ser mais inteligentes, mais espertos aí para entender as coisas, tá bom? E era isso que eu queria trazer para vocês, né? O arquétipo Jesus, né? O Cristo, ele que esteja sempre vivo dentro de você, mais vivo, sem religiosidade, né? Sem aquelas bobagens, né? Dos rituais, das crenças limitantes, não. Não é assim. Ele está vivo dentro de você. Ele está lá para mostrar para você as suas cruzes. Você não precisa sair por aí beijando cruz, coisa nenhuma, batendo na cabeça, passando. Não. É você assumir os seus defeitos, as qualidades e buscar a solução para ter uma vida melhor. Ok? Muito obrigada pela sua participação. Namastê.